A paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao novo estudo da Palavra de Deus. O tema de hoje é um tema bem quente. É um assunto de debate, é um assunto explosivo. Eu digo a você que é o assunto mais explosivo hoje, dentro da teologia, quando se trata de predestinação. Então, o tema de hoje é: Deus predestinou a salvação humana? Esse é o tema de hoje. Deus predestinou a salvação humana. O primeiro ponto é: o que é predestinação? O segundo ponto: correntes teológicas sobre a predestinação. Então, vamos conhecer esses dois assuntos, ou melhor, esse assunto, relacionado à predestinação, ok? É um assunto super polêmico, ok? O que é predestinação? Letra A. Predestinação refere-se à escolha divina de indivíduos para a vida eterna ou para a morte eterna. A. Pré-ordenação, predestinação e eleição e reprovação. Na pré-ordenação é o termo mais abrangente, denotando a vontade de Deus com respeito a tudo o que ocorre, seja o destino de cada indivíduo humano, seja a queda de uma pedra. Temos a eleição, é a seleção de alguns para a vida eterna, o lado positivo da predestinação. Reprovação é o lado negativo. Eu tenho aqui a pré-ordenação, que nos dá a ideia de predestinação. Que dentro da predestinação eu encontro a eleição e encontro a reprovação. Um exemplo claro seria na eleição Israel. Deus escolhe Israel para ser o seu povo adorador. E dentro da reprovação temos o cara chamado Judas Iscariotes. Então vamos entrar em detalhes sobre isso. Esse conteúdo ele é polêmico, ok? A eleição de Israel como povo para privilégios especiais e serviço especial. Então vamos começar pelo eleição. A eleição. Vamos ler Deuteronômio 4:37, 7, versículos 6 e 8 e o capítulo 10 e 15, ok? Aqui eu tenho: e porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito diante de si, como sua grande força. Aqui Deus ele faz uma escolha dos descendentes de Abraão, dos descendentes de Abraão, que já era a promessa de Deus, que tiraria o povo do Egito. E mesmo Deus disse que passaria 400 anos no Egito. Aqui em Deuteronômio 7:6 diz assim: porque povo santo és o Senhor, és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós erais menos em número do que todos os povos. Versículo 8: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram os vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. E o 10:15 diz assim: tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles,
escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Então, observe que estas passagens, né, em Deuteronômio, afirma categoricamente que Deus, ele escolhe o povo, 2, né, a eleição de indivíduos para um ofício ou para realização de algum serviço especial, como o caso de Moisés, em Êxodo capítulo 3, os sacerdotes. Então, veja só, aqui em Deuteronômio capítulo 18, o versículo 5, o Senhor diz assim, porque o Senhor, teu Deus, o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista e sirva no nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. Aqui Deus escolhe os levitas, né? Os levitas da casa os levitas para tomar conta da casa do Senhor e servir ao Senhor. Então aqui é a questão da escolha dos levitas. Deus foi o único povo que Deus escolheu para tomar conta do tabernáculo do Senhor, e fazer toda a administração, foram os levitas. Também foram os únicos que não foram contados como o censo de Israel, foram os únicos. E os levitas, eles não tinham terra, enquanto os demais, as outras tribos, tinham terra, tinham suas posses. Mas a porção dos levitas era o Senhor. Então, veja só, a questão dos reis, em 1 Samuel 10, 24, o Salmo 78, 70, os profetas, em Jeremias 1, 5. Então, Deus, ele tem a eleição dos indivíduos. Ele escolheu quem ele desejou para certos ofícios. Por exemplo, Deus escolheu Davi. Deus escolheu Davi para ser um rei em Israel. Deus escolheu Davi. Então ele colocou Davi no lugar daquele outro do anterior, que é o rei Saul, O rei Saul, ele estava fazendo problemas com o povo e desagradando aos olhos de Deus. Então Deus o rejeitou e colocou Davi no lugar dele, Então é Deus que faz a escolha dos indivíduos, para o ofício, É Deus que coloca cada um no seu lugar adequado. Aqui mais abaixo tem assim, a eleição de indivíduos para serem filhos de Deus e herdeiros da glória eterna. Vamos dar uma olhadinha em Mateus 22, 14, que nos diz assim, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É verdade, muitas pessoas são candidatas à universidade. Cada um no curso que escolhe. Mas poucas pessoas são as que terminam o curso o qual escolheu no princípio. São poucas. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Tanto que na hora de gerar uma criança, milhões de espermatozoides, são colocados ali no útero da mãe, mas um é que chega no final, o vencedor. Então muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Então alguns, que são escolhidos da parte de Deus. Então veja só, continuando aqui na questão da reprovação. A gente falou da eleição, agora vamos ver da reprovação. Aqui na questão da reprovação temos em Atos 1, 16, o Salmo 41, 9, 55, 12 e Zacarias 11, 12, Então, olha só, eu coloquei do novo para o velho, para justamente entender melhor. Aqui diz aqui o Atos 1, 16. Homens, irmãos, convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão de iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama.
isto é, campo de sangue. Aí o versículo 20, né? Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. Então vamos ver agora, justamente no Salmo, que está justamente aqui, apontando para o Velho Testamento, né? Então o Salmo 41:9 diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então este Salmo 41:9 está dando referência a Jesus e Judas Iscariote, né? É uma referência a Judas. O Salmo 55:12 diz assim: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Aí o 13: mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Tá vendo? Mais outra referência em relacionada a Judas, né? Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. Então observe que Judas andava com Jesus, curar, libertar, fazer tudo, né? Então era um amigo. Então observe que esse texto está relacionado a Judas Iscariotes. E Zacarias diz assim, 11:12: porque eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e, se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então foi justamente a mesma quantidade de pratas que Judas traiu Jesus, 30 moedas. Ok? Então veja que o Velho Testamento dá totalmente respaldo de Judas, né? Então observe que alguém teria que entrar nessa cena para fazer isso contra Jesus, né? Alguém teria que trair. Infelizmente caiu para Judas, né? Infelizmente caiu para ele. Ok? Agora vamos ao segundo ponto, né? Correntes teológicas sobre predestinação. Temos aqui Armínio e Calvínio, ok? Duas correntes. Tem mais, né? Tem um Pelágio, né? Então, os mais assim consultado, mais assim lido, são esses dois, né? Armínio e Calvínio. Eu só vou falar do de baixo, né? Do Calvínio. O Armínio é o oposto de Calvínio, né? Arminiano, né? Tem algumas igrejas que eu posso até citar assim, que são Armínio, e tem igrejas que também são Calvínio, né? Bom, Calvínio, né? João Calvínio: que toda a raça humana está perdida no pecado. Todo indivíduo é tão pecador que é incapaz de responder a qualquer oferta de graça. Os pecadores são incapazes de se converter. João 6,44. Então aqui em João 6,44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o recitarei no último dia. Então tá vendo aí que ninguém é capaz, né? Que ninguém é capaz de alcançar, capaz de converter sozinho, né? Então os pecadores não são capazes de converter sozinho. Então temos mais texto aqui de Romanos, capítulo 3, de 1 a 23, segunda carta aos Coríntios, do 4, capítulo 4, 3 a 4, Efésios 2, 1 a 3, né? Deus, isso é a definição de Calvino, né? Em relação à predestinação. Então Calvino continua definindo, né? Deus é soberano. Ele é o Criador e o Senhor de todas as coisas. E, por conseguinte, é livre para fazer tudo o que deseja. Ele não está sujeito, nem deve explicações a ninguém.
Os homens não estão em posição de julgar Deus por aquilo que ele faz. Se para isso a gente veja a parábola da vinha, né, em Mateus capítulo 20, versículo 13 e 15. Vou ler essa parábola. Então esta é a parábola, né, dos trabalhadores da vinha, né? Já no finalzinho, Jesus discorre essas frases, né? No 23 diz assim: mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustasse tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou seja, é Deus que determina, é Deus que determina a quem ele dá as coisas e o que dá. Então é Deus que determina o que ele vai dar, o que não dá, o que a pessoa tem para receber, o que não tem. É ele que determina. Deus é soberano acima das coisas, né? Então Calvino ele traz esse pensamento, né, teológico, né? E continuando assim, outra passagem é a metáfora de Paulo sobre o oleiro e o barro, lá em Romanos 9, 20 e 21, né? Então vamos continuar aqui. Uma prova bíblica de que Deus selecionou certos indivíduos para a salvação encontra-se em Efésios, o capítulo 1, versículo 4 e 5. Fazer a leitura. E aqui diz, né, em Efésios, né, e como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então veja só, foi Deus que já nos escolheu, nos predestinou. Então foi Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, né? Ele já nos predestinou para isso. Deus ele tem toda essa onisciência dele, né? Aqui mais abaixo diz assim: Jesus também engorda o caldo, dizendo em João 15, 16: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Veja também João 6,37: de modo nenhum o lançarei fora. Então, aqui está mostrando que em João 15,16, que quem escolhe é Deus. Não somos nós que escolhemos o que deveremos fazer. É Deus que escolhe. Deus já assim determinou. Tem aquele salmo lá, né, que o salmista diz que antes mesmo de ele falar, Deus já sabia tudo que ele ia falar pelos lábios, né? O salmo lá, quando ele fala que antes mesmo de ele pronunciar as coisas, né, Deus já sabia de tudo que ele ia falar. Então, não tem como negar essa predestinação. Não tem. Ok? Não tem mesmo. E para terminar, o estudo de hoje, né, lembrando a você que a Bíblia ensina claramente que Deus não mostra favoritismo. Leamos aqui em Atos, no capítulo 10, versículo 34 e 35, diz assim, ó: então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Ok? Então, é o próprio Deus que ele escolhe as pessoas, certo? Escolhe as pessoas, só que ele não faz acepção das pessoas. Ora, ele não vai escolher só os santos para serem salvos, né? Veja a trajetória bíblica, né? Quando Deus escolhe justamente um grande pecador, que era o Abraão, né? Idólatra. Deus escolheu ele para quê? Para justamente o servir e ter fé. Depois Deus escolhe ali os levitas, né? Que a família dos levitas matava muita gente.
Então, para você entender que Deus não escolhe só os santos para servir a Deus ou para estar com Deus. Deus não faz acepção de pessoas. É Ele que determina o que Ele quer. Então, que esse estudo de hoje possa abrir um pouco a sua mente. Ele é um assunto super polêmico. Eu só falei de João Calvino,